Começa? Começou. Bom dia a todos vocês que vão nos acompanhar aqui pelo Facebook. Bom dia, Elaine, bom dia, Alexandre, bom dia, Esther. Deixa eu só fixar aqui o texto, tá? O texto é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Só fixar aqui, a gente já começa. Enquanto você vai entrando aí, bom dia, você que também nos acompanha pelo Facebook. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Espero que eu não tenha errado. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Silas. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Bom dia, pastor Carlão. Tudo bem? Bom dia, Tanise. Hoje é um dia muito especial, gente. Hoje é aniversário da nossa comunidade. Parabéns, IMOSP. 39 anos da nossa igreja, da fundação da nossa igreja, né? Em todo um contexto, quando nós estávamos presencial e quando isso voltar, devemos continuar. A gente fala na reunião de novos membros, né? A história da igreja. Eu conto lá já há mais de 5, 6 anos, eu conto a história da igreja, né? E eu falo como que ela nasceu, como que tudo começou há 39 anos atrás, né? E tudo que Deus tem feito nessa caminhada, nessa jornada. É um tempo muito precioso. E há 19 anos atrás nasceu a comunidade onde na época chamava-se CMSP, Comunidade Missionária de São Paulo. E depois de tempos a gente mudou para IMOSP Nações, pela ideia do contexto de para fora, de nações, de missões e de missionários que nós temos fora e tudo mais, por isso essa mudança. Então nós migramos de CMSP para que era a comunidade missionária, que não deixou de ser, ela continua, né? Mas para ficar mais dentro do contexto de IMOSP Nações, né? Nós temos também o departamento de IMOSP Gerações, que são os nossos irmãos jovens coreanos de segunda geração, migrando, né? Que também estão em festa hoje, ou seja, toda a igreja está em festa. Se tivéssemos presencial, estaríamos num culto unificado nesse momento, começando às 10 horas, toda a igreja junto, com certeza, no templo maior, e logo após esse almoço, logo após esse culto, um almoço, né, distribuição de alguns kits ali, que sempre distribuiu, né, toalhas, enfim, para as pessoas, comemorativa para as pessoas, para os irmãos, e depois um almoço com todo mundo, com todo o pessoal ali. Independente disso, nós estamos unidos. Então eu quero convidar você a adorar ao Senhor nesse dia, a se prostrar diante do Senhor nesse dia em gratidão. Essa é uma porta que o Senhor abriu há 39 anos atrás e que até hoje está aí para trazer a esperança de salvação para aqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que querem encontrar uma palavra, para aqueles que querem encontrar um abraço, uma ministração. Nós fazemos questão de que isso não mude, desde que eu cheguei na IMOSP 11 anos atrás e conheci na época o pastor Moisés, que era o pastor, nosso pastor geral, sempre com muito amor, sempre com muito carinho, sempre nos ensinando a amar o próximo, a acreditar, a não desistir, a falar de Jesus em tempo e fora de tempo. E toda a estrutura que veio antes do pastor Moisés também. E ali a gente começou a trabalhar. Nós trabalhamos na época com o pastor Daniel e com toda a equipe na época que servia conosco, né? Muitos dos pastores foram enviados, estão em missões, estão fora do país, outros estão em outras comunidades, abrindo seus próprios ministérios, enfim, aquilo que Deus preparou, mas nós continuamos ali
e como boa parte de vocês sabem, né, o pastor Daniel, então, foi, depois de 21 anos que o pastor Moisés estava à frente, o pastor Daniel foi eleito pastor geral da igreja, aonde é até hoje o nosso pastor geral da IMOSP, né, e todo o corpo de pastores e liderança que servem com ele hoje. Estamos muito alegres. Eu quero louvar a Deus como pastor do IMOSP Nações, juntamente com o pastor Carlão, com o pastor Paulinho. Eu quero parabenizar a todos vocês e também a todos nós, as nossas famílias, né, por esse dia tão memorável. Que o Senhor prepare para que o ano que vem a gente possa estar juntos, né, numa oportunidade como essa. Enquanto isso não chega, eu confesso que eu até orei para não me emocionar, mas é uma história, né? Uma história. E a gente gostaria assim, de estar festejando, celebrando, né? Lá na igreja, todos juntos. Mas ainda não é possível. Ainda não é possível. Mas haverá de vir esse dia. Eu quero ler com você nessa manhã. Eu quero agradecer ao Guilherme, que ministrou uma canção para quem estava no Facebook. Antes de começarmos, eu quero ler com você um texto. Eu quero orar para a gente falar um pouco a respeito da palavra. É isso aí, Carlão. Parabéns, IMOSP. Parabéns a todos que têm orado, que têm se posicionado, que têm feito com que o nome do Senhor seja glorificado. O nome forte aqui não é IMOSP, o nome forte aqui é Jesus. E ele tem nos usado, né, nesse tempo, nessa comunidade, né, para abençoar pessoas. E a gente tem feito isso. E nós somos gratos por sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez por esta manhã. Eu quero te agradecer, Deus, por fazer parte dessa comunidade. Hoje é um dia especial para nossas vidas, Pai, porque quando o Senhor nos direcionou para essa igreja, o Senhor tinha um propósito e o Senhor tem um propósito em nossos corações. E nós já conhecíamos todo o contexto dessa igreja. Mas o Senhor preparou para que nós fôssemos servir nessa igreja também. E há quase 11 anos atrás, quando o Senhor direcionou a minha família para lá, nós tivemos a certeza, a convicção, as cinco tipos de palavra que nós recebemos para que fosse direcionado a um novo tempo na nossa vida, foi direcionado a essa igreja. E quando nós chegamos naquele lugar, fomos recebidos, Pai, com abraços, com sorrisos e com uma pergunta que nós nunca mais poderemos esquecer. Como vocês estão? E essa pergunta não era no contexto de ministério pastoral, mas era como pessoa. Como vocês estão? Como você está como pessoa? Desde então, nós temos uma caminhada, Deus, nessa igreja. Nós já chegamos servindo no Ministério Nações, na IMOSP Nações. Então, nós começamos, então, Deus, uma nova história ali, diante de toda uma experiência já vivida, né, em outra comunidade, em outra jornada. E o Senhor foi cuidando, foi preparando, o Senhor. E nós fomos a cada dia servindo, nos preparando, e essa foi uma semana de recordar muitas coisas, porque graças ao Ministério de Comunicação, que preparou material incrível, falando sobre os ministérios, desde passando pelo Bálsamo, Supernova, Ministério de Família, Diaconia, e tantos outros, Pai, que tiveram cada dia o seu momento ali, com fotos antigas, com fotos recentes e com uma história de como nasceu. E a gente pode perceber ali o cuidado do Senhor em todas os ministérios, em todas as lideranças. E a gente foi buscando entender o que o Senhor queria fazer. Nós não cabíamos mais durante um tempo, não cabemos mais no templo menor. Então nós mudamos para o templo maior e ali o Senhor fez grandes coisas na nossa vida. E o Senhor nos colocou em um momento em que nós não sabíamos qual a proporção que tomava tudo aquilo, mas o mais importante para nós sempre foi pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A preocupação em toda a liderança sempre foi apresentar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós, Pai, nunca deixamos nos embriagar com o conhecimento da igreja, com o conhecimento da igreja tanto no Brasil quanto fora dela. Nós estivemos fora do país, eu estive fora do país e tive o privilégio de alguém chegar e falar assim, você é da IMOSP, você é pastor naquela igreja. Uau, aquela igreja é incrível.
E quando você olha para isso, se você não tiver realmente firmado em Cristo, você acha que é alguma coisa, que construiu alguma coisa. Mas nós sempre fomos ensinados, dentro da nossa liderança, que esse nome não é importante. O importante é o nome de Jesus. O nome de Jesus, esse sim é poderoso, esse sim é extraordinário, esse sim nos levará para morar com o Senhor e estar com Ele para a vida eterna, e não só a igreja. Por isso, Pai, que a igreja somos nós, por isso nós nos alegramos porque servimos a outros ministérios, nós nos alegramos porque quantos ministérios saíram da IMOSP nesse tempo, Senhor. Nos últimos 3 a 4 anos, 6 ministérios, pelo menos, o Senhor abençoou para que saísse de dentro desse contexto, para estabelecer o reino também, Senhor, em outros lugares, em outras localidades, e nós abençoamos cada um deles. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez, mas o Senhor nos manteve ainda ali. E hoje, Senhor, com um grupo bem menor do que na época, nós estamos ali firmes, entendendo um propósito, Senhor, e cumprindo algo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Não sabemos quando o Senhor voltará, mas sabemos que está próximo a sua volta. E até que o Senhor volte, o nosso lema vai ser sempre o mesmo, Pai. As pessoas, as vidas, por mais que seja complicado, por mais que seja desafiador, por mais que as pessoas digam o contrário lá fora, nós acreditamos que o Senhor veio para trazer salvação para todo aquele que crê no Senhor, para todo aquele que busca e que tem uma viva esperança de salvação. Por isso eu quero nesse dia, Pai, te agradecer, não só pela IMOSP, mas te agradecer pela oportunidade de servir ao Senhor naquele lugar. Obrigado por todas as vidas que já passaram por ali, que estão servindo hoje em outras nações, em outros estados, aqui mesmo em São Paulo, em outras denominações. Pai, nós te louvamos por cada um dos nossos irmãos que permanecem, que estão conosco, e hoje pode, Senhor, celebrar também esses 39 anos da nossa igreja e 19 do Ministério em Língua Portuguesa, e nós nos alegramos. Obrigado pela visão que o Senhor deu para o pastor Daniel, quando ele voltou há 19 anos atrás dos Estados Unidos em estudo, e o Senhor colocou no coração dele o desejo, Deus, e a oportunidade de abrir um ministério dentro de uma igreja, no contexto coreano, para falar em língua portuguesa, que é o Ministério Nações, e nós nos alegramos porque fazemos parte dessa história. Obrigado, Senhor, pelos meus amigos, pastor Carlão, que chegou bem antes de mim, que está lá desde o início de tudo, desde 2004, Senhor, onde ele começou os primeiros trabalhos lá com a equipe, com o pastor Daniel, junto com a sua esposa Ivá, com seus filhos ainda pequenos, enfim, toda a história. Depois a chegada do pastor Paulinho, em seguida a minha chegada, e tudo que nós temos feito nesse tempo, Senhor, é para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome. Por isso, parabéns, IMOSP. Mas parabéns, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado nesse tempo. Mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo em que não podemos estar juntos lá cultuando, nos alegrando, como estaríamos hoje lá fazendo uma grande festa. Nós estamos unidos aqui, Senhor, diante de uma sala, diante de uma plataforma, mas nós estamos falando sobre o reino de Deus e nos alegrando com aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer ainda em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Nós somos gratos ao Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, queridos. Deixa eu ver aqui que enquanto eu estava orando, deu uma pausa aqui no Facebook, mas já voltou. Vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que estão conosco. Hoje, mais uma vez, quem chegou depois, por que tudo isso? Hoje, a nossa igreja completa 19 anos, a igreja IMOSP Nações, 19 anos, 39 anos, a igreja no contexto geral. A IMOSP tem 39 anos fazendo hoje. Parabéns a toda a liderança, parabéns a todos os membros, parabéns a cada uma das pessoas que ajudam a fazer e a completar essa história todos os dias. Festa, Mica, festa, Deus abençoe grandemente. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês,
que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim preocupado com que mensagem trazer no dia de hoje, dia do aniversário da igreja. E nós poderíamos falar sobre qualquer coisa que tivesse e envolvesse a história da igreja. Mas eu venho lendo material nesses últimos dias e eu tenho falado em algumas plataformas a respeito de sofrimento, a respeito de como passar por tudo isso, textos, livros e tudo mais. Dentre esses livros eu tenho lido um livro que essa semana ele foi realmente o que eu li, reli e com marca-texto, fazendo marcações e tudo mais, e reli novamente e tenho encontrado coisas incríveis, que é do nosso grande e saudoso pastor e doutor Russell Shedd. E ele escreveu um dos livros, de tantos que ele escreveu um chamado Nos Passos de Jesus. E esse livro fala também um pouco sobre essa carta de 1 Pedro. E há um tempo atrás eu estava estudando, estava vendo, em 2018, eu fiz um estudo sobre Pedro. No final de 2017 para 2018, eu fiz um estudo sobre esta carta e comprei na época material diretamente voltado a essa carta. Obrigado, Gabriela. Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe você e sua família aí. Obrigado pelo carinho. E a Gabi, né? Oi, Gabi. Faz tempo que a gente não se vê, né? Mas espero que esteja tudo bem com você, com a galera. Obrigado pelos teus serviços prestados a essa comunidade tão importante, o que você tem feito, seu trabalho, viu, querida? E diante disso, a gente foi vendo e analisando, e estudando e buscando. E eu vi um material que eu fiz na época e até eu reli tudo e comentei com a minha esposa. Falei, uau, eu nem sabia que fui eu que escrevi. Às vezes eu me identifico com algumas coisas e outras coisas falo, fui eu que escrevi isso. Que intenso, né, na época. Mas eu quis falar um pouquinho, de novo, sobre 1 Pedro. Eu amo essa carta. Essa carta ela faz parte de um pedaço da minha história. O pastor Paulinho falava domingo, no culto de domingo, falando a respeito de você ter um livro da Bíblia, que você se identifique, que você consiga falar a respeito dele. Obrigado, Edu, Deus abençoe. Imagina, pelo amor de Deus, estou muito longe disso. É o seu carinho. Muito obrigado, Edu. E diante disso, diante desses estudos e tudo mais, eu amo essa carta, eu gosto dela, sabe? Ela é uma carta muito curta, ela tem apenas 5 capítulos, mas são 5 capítulos muito intensos, se você parar para meditar e estudar a respeito. No meu primeiro estudo sobre 1 Pedro, ainda no capítulo 1, no versículo 1 e 2, eu preparei um estudo de 5 páginas, apenas em cima do contexto da palavra peregrino. Então, ela é muito extensa, ela é muito incrível. Mas nós não podemos esquecer que, tratando dessa carta, eu quis trazer uma mensagem dentro de ação de graça pela esperança da salvação. Ação de graça, talvez, pelo contexto que estamos vivendo, de festividade, talvez isso. Então, um culto de ação de graça, pela esperança que temos, porque nós acreditamos, nós esperamos que o Senhor venha nos encher, venha nos colocar nesse tempo com mais força nessa esperança da nossa salvação, que a gente não venha perder essa esperança em meio ao contexto que estamos vivendo. É bem comum, infelizmente, tem acontecido, muitas pessoas perdendo a sua fé, desanimando, desencorajando-se durante esse contexto que estamos vivendo, de pandemia e tudo mais. Então, eu pegando esse material e orando e buscando, eu entendi que ação de graça pela esperança, pela esperança da salvação, tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje. No contexto de um culto de ação de graça, no contexto de esperança que nós temos da salvação, e em si a salvação, que é o que nós buscamos todos os dias manter, para quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier buscar a sua igreja gloriosa, possamos estar prontos para estar com Ele, para ir com Ele. Então, um pano de fundo aqui, dentro desse contexto, essa carta, ela fala, na verdade, a respeito de sofrimento. Ela é uma carta que traz o contexto de sofrimento. Mas ninguém gosta de sofrer. Por isso, talvez, que a maioria dos pregadores, dos pastores, enfim,
dá destaque muito à felicidade, a realizações da vida cristã, à paz e tantas outras coisas. Todavia, uma análise mais profunda, mais detida dessa realidade, dentro desse contexto, confirma o fato de que o cristão não está imune de provações. A própria Bíblia vai falar a respeito disso, vai citar a respeito disso, que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós estamos dentro desse contexto. Com efeito, os verdadeiros seguidores de Jesus, na verdade, se formos ver, eles podem estar sujeitos a uma pressão ainda maior, como cristãos, tendo em vista o papel que desempenham dentro da sociedade, né, como peregrinos num mundo hostil, que não aceita, que não concorda com aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, por isso muita gente não nos entende. Então a primeira carta de Pedro, na verdade, ela é um manual para o cristão que sofre. Ela está trazendo a questão de sofrimento. Mas por que falar de sofrimento em um contexto em que tanta gente está sofrendo? Talvez exatamente para que a gente entenda e reflita um pouco mais a respeito do que estamos passando e do que precisamos aprender em meio a tudo isso. Então, a sua mensagem principal significa que a caminhada cristã não exige que se trace um novo caminho. Não é isso. Não está dizendo, você agora é cristão, tem que traçar um novo caminho. Não. Segundo o próprio pastor Shedd, ele vai dizer que a caminhada cristã ela significa afastar-se do caminho largo para andar no caminho de Jesus, que foi o pioneiro e deixou as suas pegadas para que pudéssemos guiá-lo, para que pudéssemos segui-lo. E aonde ele se baseou nessa colocação, nessa frase dele? Ele se baseia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então está na própria carta. O que o Dr. Shedd vai falar, vai afirmar de que o nosso exemplo maior, que é Cristo, e que quando nós reconhecemos Ele como Salvador, isso não nos faz trilhar um novo caminho. Isso nos faz, na verdade, largar, deixar o caminho largo e andar no caminho de Jesus, que foi o que Ele preparou para cada um de nós. Então, não existe dúvida de que o apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, ele estava querendo encorajar e consolar a igreja, ou as igrejas naquela época, né, que estavam espalhadas na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, a prova disso é o próprio texto de 1 Pedro, capítulo 5, e 12, que nós não lembramos, mas você pode anotar para ler depois, que diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os, olha a palavra aqui, encorajando, testemunhando de que esta é a verdade, graças a Deus, e dando graças a Deus, mantendo-se firme na graça de nosso Deus, para continuar, para perseverar, para manter-se firme. Então, quando nós lemos 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, você vai ver também um contexto que vai trazer a respeito disso. Não? Vamos ver o que 1 Pedro está fazendo e está dizendo. Ele está fortalecendo os líderes. O que ele vai estar fazendo no capítulo 5, de 1 a 4? Ele vai estar dizendo para os líderes atuarem com cuidado, para eles serem responsáveis com o rebanho de Deus, para levar eles a se parecerem com Jesus, para levar eles a estar fortalecidos e encorajados em Jesus. Então a ideia aqui não é dizer e nem apontar vocês vão sofrer, mas é encorajá-los em meio ao sofrimento. Eles tinham uma incumbência. Além de encorajar, eles tinham que cuidar, que vigiar, para que lobos, né, que eram os falsos mestres, tanto dentro, infiltrados dentro da igreja, como fora dela, não pudesse vir e ferir os membros e ferir o corpo de Cristo. Esse era o contexto. Então, Pedro está falando a respeito de uma igreja que está espalhada na Ásia Menor, hoje a Turquia. Ele está falando a respeito de sofrimento, mas ele vai encorajar, ele vai trazer um encorajamento para essas igrejas e ele vai trazer um alerta para esses pastores, para esses líderes, para quem cuidava dessas igrejas na época, e vai dizer: vocês têm que ter cuidado ao falar, vocês têm que trazer tem que ter responsabilidade no que vão dizer, vocês têm que trazer isso com muito cuidado e vocês têm que fazer isso porque é o rebanho de Cristo e vocês têm que encorajar esse pessoal e levá-los também cuidando daqueles que estão em volta, para evitar que, tanto dentro do próprio rebanho, tinham pessoas que se levantavam como falso mestre, como os que vinham de fora. Então, sem dúvida, essa é uma carta curta,
de apenas 5 capítulos, como eu falei, porém de uma quantidade surpreendente de orientações, tanto para os líderes como para os seus liderados naquela época. Então, eles precisavam vencer as tentações, eles precisavam vencer os desafios, eles precisavam vencer as lutas, as batalhas, tanto quanto nós nos dias de hoje. Mas quem era esse Pedro? Pedro é o pescador, irmão de André, né, que foi chamado para ser um discípulo de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Era esse cara que estava lá. Pedro que andou com Jesus por 3 anos nessa terra. Então ele sabia um pouco, ele conhecia de quem que ele estava falando. Pedro que pregou em Jerusalém, que pregou na Judéia. Em 44, Herodes se levanta para agradar aos judeus e tenta matar Pedro, e por isso Pedro foge e sai da região. Mas em 49, Pedro volta a participar do concílio, ele vem para o concílio de Jerusalém, ele vem falar, agora mais encorajado, agora mais protegido, agora mais consciente do que estava fazendo. Então se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Ele se coloca na abertura da carta como apóstolo de Jesus Cristo. Significa alguém autorizado pelo próprio Jesus para falar em seu nome. Ele tinha autoridade para isso, ele estava pronto para isso. Então, enfim, alguém agora experimentado em Deus. Eu acho muito interessante e gosto muito de pensar a respeito de um Pedro bravo, briguento, barulhento, que arrumava confusão. Mas depois, com o passar do tempo, nós vamos conhecendo um Pedro diferente. Um Pedro que foi sendo transformado conforme o que foi aprendendo, o que foi vivendo, o que foi experimentando. Então, voltamos ao que lemos e o que vamos tratar aqui hoje, que é 1 Pedro 3 a 5, que foi 1, 3 a 5 que nós lemos. Pedro faz uma oração aqui, nessa carta, de ação de graça. É o que ele está fazendo aqui a partir de agora. Ele já se apresentou e agora ele faz uma oração de ação de graça. O modelo usual de cartas do primeiro século era exatamente assim. E Pedro vai respeitar cada um dos pontos, ele está respeitando cada um dos pontos aqui colocados. De 3 a 5 que lemos, ele concentra-se no Pai. Ele vai falar a respeito do Pai. De 6 a 9, ele concentra-se no Filho. Você pode ler depois, ele vai falar a respeito do Filho. E de 10 a 12, ele ele se concentra na questão do Espírito Santo. Então ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seguindo e fazendo a sua entrada de ação de graça, o seu louvor a Deus em ação de graça. O texto que lemos também remete à ação de graças pela esperança da salvação, que é o que ele está falando, para se posicionarem, para não desistirem. A identidade de Deus que os cristãos adoram, deveriam ter, é o que ele está aqui reforçando. Então, vocês precisam distinguir aqueles que são e os que não são. E os que são, cuidar para que se pareçam mais, para que esses levem transformação àqueles que não são. Era isso, essa era a mensagem que ele estava trazendo, era isso que ele estava ensinando. Agora o apóstolo Pedro enumera algumas razões porque o Pai é digno de louvor. E eu quero decorrer com você nesse tempo que nos resta sobre essas situações que ele está falando, sobre essas razões que ele vai citar, de que o Senhor é digno de louvor, de que o Senhor é digno de adoração, mesmo em meio a circunstâncias contrárias na época, como também a que estamos vivendo no dia de hoje. Então, nos dias de hoje. Então, o apóstolo Pedro vai enumerar 4 situações para que essas 4 razões para que nós possamos entender que ele é digno. Ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, ele continua sendo Deus, ele não parou, ele não desistiu, ele não nos abandonou, ele é Deus em todas as coisas. Então, 4 situações, vamos tratar rapidamente para a gente entender o que o apóstolo Pedro está fazendo, está trazendo, está nos ensinando nessa manhã. Vamos lá. Em primeiro lugar, no caso, né, pede-nos que nos concentremos, é o que ele vai pedir, que nos concentremos nas misericórdias do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6 diz assim: Todavia Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Paulo escreve essa benevolência de Deus, Paulo escreve essa misericórdia de Deus como rica. Então, o primeiro ponto aqui é essa questão da misericórdia do Senhor, da riqueza. Deus é rico em misericórdia. Ambos os textos atribuem o primeiro passo na ordem da salvação de Deus. Qual que é? A compaixão. Deus ter feito algo por nós que não somos merecedores. E isso é por compaixão. Isso é pela misericórdia dele. Não somos merecedores.
Então, diante disso, nenhum filho tem razão de se orgulhar porque escolheu nascer. Ninguém pode, né? Escolher nascer. Não, não, foi o Senhor que fez isso. Também, da mesma forma, nenhum filho pode se alegrar por decidir nascer de novo. Lembra que quando Jesus encontra Nicodemo, ele fala assim: é necessário que você nasça de novo? A única explicação para isso, para esse nascer, é a piedade, é a compaixão, é a misericórdia, e só vem de Deus. Então, o primeiro fato de louvor, o primeiro fato para entendermos, a primeira razão para entendermos, para louvarmos ao Senhor, é que Ele é um Deus rico em misericórdia. É que Ele é um Deus que está preocupado, sim, em trazer salvação para cada um de nós. O segundo ponto, devemos compreender que o nosso novo nascimento, que agora isso do original, anagênesis, que significa renascido, não só está enraizado na misericórdia divina, que acabamos de ver, mas é concretizado mediante a incomparável ressurreição de Jesus Cristo. Não tem como correr, não tem como sair disso. A nova vida que pulsou no corpo morto de Jesus, na sepultura de José de Arimateia, no jardim do Monte Calvário, levantando do túmulo, tirando Jesus de lá, está relacionado à nova vida espiritual que transforma os pecadores mortos em possuidores da vida eterna. Isso é um motivo de nos alegrarmos. E esse é um motivo de dar graças a Ele. E esse é um motivo de gratidão. Esse é o segundo lugar. A epístola, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, que lemos que o apóstolo Paulo está falando sobre a rica misericórdia de Deus, ele vai continuar dizendo: Deus, vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, naquele momento, a nova vida que pulsa no corpo morto de Jesus, colocado no túmulo de José de Arimateia, é isso que traz, está relacionado a essa nova vida espiritual que transforma um pecador morto, eu e você, em possuidores da vida eterna. Isso é poderoso. Isso Pedro está nos ensinando e nos dizendo: é possível sim. Para provar isso, nós vamos nos apoiar em uma fala de John Stott. E John Stott vai dizer que quando Pedro e João correram para o túmulo para verificar a veracidade das alegações das mulheres de que a descoberta de que Jesus realmente havia ressuscitado, de que realmente ele não estava morto, isso isso impulsa uma esperança tão vital e tão transformadora que era comparável a uma ressurreição em Pedro. E também em João que estava ali, mas estamos falando de Pedro. Quando ele chega diante daquele lugar, lembra que alguns domingos atrás eu ministrei sobre isso, na Páscoa, né? Eu ministrei sobre isso, e eu falava a respeito da chegada dos dois, quando eles são avisados de que Jesus não estava no túmulo, eles correm para lá. John Stott relata isso, dizendo que a chegada deles, ao verificar, ao chegar, isso pulsa uma esperança tão vital que transforma algo muito incrível, a ressurreição neles, automaticamente. Por isso, a partir dali, John Stott defende que a partir daquele momento, Pedro verdadeiramente teve uma conversão genuína. Agora ele não está andando mais com o mestre sobre a terra, lado a lado com ele, mas ele está andando com ele verdadeiramente em seu coração. Isso explicaria a expressão de viva esperança. Uma esperança viva, que brota da misericórdia regeneradora de Deus. O próprio Deus agora está fazendo isso. Essa é uma expressão incrível das nossas vidas, para as nossas vidas. Em terceiro lugar, não devemos conceber a nova vida atual como se englobasse tudo o que Deus nos dará. Nós temos essa mania, como humanos que somos. Nós às vezes fazemos isso. Então, nós não devemos receber a nova vida atual como se englobasse tudo que Jesus nos dará. Por quê? A vida de hoje em Cristo é um sinal ou uma garantia de uma herança prometida que será recebida no futuro. Por isso devemos louvar a Deus também por esse ponto.
Por isso nós temos que ser gratos ao Senhor nesse contexto. E como funciona isso? Daí a salvação chamada viva esperança, no versículo 3. Daí essa colocação de nós temos esperança de que ele sim virá, ele sim nos levará à salvação. E como funciona? É assim como um cheque assinado por um homem rico e um homem confiável, que dá segurança plena, que ao você receber esse cheque, no dia assinalado, ele receberá do banco a quantia total em dinheiro, conforme foi entregue lá no início, quando foi colocado nas mãos desse homem. É essa garantia, é essa certeza de receber um cheque assinado com um valor, e independente de qualquer circunstância lá fora, se não nos mantermos fiel, é chegar no banco e sacar. Da mesma forma, o crente pode viver e morrer numa confiança inabalável, inabalável de que o Senhor ressurreto transformará essa esperança de salvação em realidade. O grande problema, queridos amigos e irmãos, é que não se fala mais sobre salvação. O grande problema, queridos amigos e irmãos, é que falar sobre salvação está um pouco longe diante do caos que estamos vivendo. Um amigo me dizia há anos atrás, antes de chegar na IMOSP, está difícil pregar o céu por dentro, mas é pregando o céu por dentro que nós vamos trazer a convicção às pessoas dessa viva esperança, de que Ele está lá, de que Ele é Deus, de que Ele é verdadeiro. Portanto, essa viva esperança que nós temos é uma garantia incontestável do Cristo ressurreto. É incontestável de que Ele está vivo, de que Ele é Deus. O problema é que nós nos apegamos muitas vezes ao que podemos ver, ao que podemos pegar. Por isso eu comecei dizendo que no ponto 3, essa terceira razão, nós não devemos conceber essa vida atual englobar tudo o que Deus poderia nos dar. Porque não está aqui, está nele. E é quando chegarmos a ele, é quando estivermos lá, é quando ele nos levar para ele. Então, essa viva esperança, ela é incontestável. Porque essa questão de ser incontestável, o Senhor está ressurreto. E ele voltará. Ele prometeu para buscar a sua noiva. Em quarto lugar, o que Pedro afirma aqui é a solidez da herança que Deus resolveu deixar para seus filhos. O Russell Shedd, ele chama esse quarto ponto, ele falando um pouco a respeito do que vamos falar aqui agora, da fé, ele vai falar que a fé é para os afortunados do Senhor. Eu gosto muito gostei muito dessa frase. Pedro afirma que a solidez da herança de Deus ela é separada para as nossas vidas, para cada um de nós. E o seu Shedd, quando fala de fé, ele vai falar que fé é para os afortunados do Senhor. Então, se você tem fé, você é um afortunado, né, do Senhor. E eu acho muito legal isso. Então, podemos especular por alguns momentos sobre aquilo em que consiste a herança. Essa herança a qual o Senhor nos deixou. Mas duvidar da sua permanência, duvidar do que o Senhor deixou, é questionar a própria honestidade de Deus. Duvidar daquilo que a Bíblia fala, duvidar da promessa que o Senhor fez, duvidar do contexto que ele deixou como herança e que ele voltaria, retornaria para buscar a sua igreja, isso é questionar a honestidade de Deus, e nós não podemos questionar a honestidade de Deus. Nós não podemos. Nós não podemos medir a honestidade de Deus pela nossa honestidade, ou pela nossa capacidade, ou pela nossa intelectualidade. Nós não podemos. Não funciona assim. A herança que Deus preparou nunca poderá perecer, jamais. Portanto, queridos irmãos, a fé é o meio ou agente pelo qual Deus torna certa a nossa vitória nele. A fé é o meio ou agente pelo qual Deus torna certa, capaz, a nossa vitória de salvação. Ele está em nosso meio, ele não nos abandonou. A fé torna-se firme e amadurecida quando a alma obtém a maior confiança em decorrência da revelação de Deus.
da revelação que Deus faz em si mesmo e da sua verdade. Quando nós oramos por alguém, quando nós oramos por uma causa, quando nós oramos por uma situação, e quando acontece um milagre, quando acontece algo, o nosso espanto é maior do que a nossa força, a nossa lágrima, a nossa expressão quando orávamos pedindo aquilo. Por quê? Porque a gente não acredita tanto assim. Porque a nossa fé não alcança isso. Por mais que a gente faça, eu creio que ele sairá dessa cama, eu creio que essa situação vai mudar, eu creio que isso, eu creio, mas quando acontece, a gente fala, meu, uau, como assim? Aconteceu. É quase como um susto. É nesse contexto que ele está falando, a fé torna-se firme e amadurecida, quando a alma obtém maior confiança na essência, na decorrência da revelação de Deus, tanto em si mesmo quanto da sua verdade. Por isso, a gente não pode esquecer que quem fez a promessa não é igual a nós. Quem prometeu não tem a nossa idoneidade. Não, não tem. Não tem a nossa forma. Não. Ele é diferente. Então, Pedro estava no cenáculo, para a gente entender o porquê que ele fala isso, é a mesma questão de quando Pedro está no cenáculo, e com certeza ele estava lá, e ele ouviu, né, Filipe falar, isso está em João capítulo 4, versículo 8 a 10. E Filipe vai falar o que nesse texto? Senhor, mostra-nos o Pai. Pedro deve ter ouvido com certeza, com muita atenção, quando Jesus vira para Filipe. É um tempo e ele destaca: há tanto tempo está conosco e não me tens conhecido e pedes para que mostres o Pai. A fé depende da capacidade interior de ver o invisível e de aprender a certeza dos fatos que não veio. Ah, que incrível! Onde você achou isso? Em Hebreus 11:1. Essa é a fé. Essa é a explicação da fé. Fatos que não se veem. Aquilo que eu ainda não posso ver, aquilo que eu ainda não posso tocar, aquilo que eu não posso enxergar com os olhos naturais, eu vejo com os olhos invisíveis, eu posso tocar no mundo espiritual. É sobre essa fé, é sobre isso. Pedro estava observando Filipe pedir para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus vira para ele e diz assim: será tanto tempo andando comigo e não me conheces? Não sabe que quem vê a mim vê ao Pai? Essa é a expressão da explicação a respeito do próprio Deus que andou sobre a terra com os discípulos. É Jesus se colocando ali. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. É isso que Pedro está tentando explicar e ele aprende isso olhando para o que Jesus falou para Filipe. É a mesma expressão que Deus usa a Geazi, o servo do profeta, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, a proteção de Deus, que Deus pede ali que seja aberto os olhos de Geazi, para que ele consiga enxergar o exército celestial que estava em volta dele, que eles não conseguiam. Geazi, diante daquela situação, daquele contexto, ele só conseguia enxergar o exército inimigo, mas o profeta estava do lado e dizia: ei, fique em paz, Senhor. Abre os olhos dele, ilumina os olhos dele, para que ele possa ver além, para que ele possa enxergar o tamanho do exército de anjo que está ao redor, ao nosso redor. E eu quero nessa manhã declarar em nome de Jesus, para que te abra os olhos, para que o Senhor te abra os olhos espirituais, para que o Senhor faça realmente vir essa luz sobre você, e você consiga enxergar após pandemia, após isolamento social, após perda de emprego, após isso e aquilo que tem tentado te parar. E você consiga enxergar além, você consiga olhar longe, e você consiga ver. E ainda que haja, como o profeta disse, vê alguma coisa na questão da chuva, quando tinha que chover, vê alguma coisa, não vejo nada, então vamos continuar orando. E agora, vê alguma coisa? Vejo, mas é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, não dá para nada, não vai. É o sinal de que algo vai acontecer, é o sinal de que as coisas estão mudando, é o sinal de que vem chuva por aí, é o sinal de que vem transformação por aí, é o sinal de que as coisas estão mudando, e nós continuaremos posicionados. Quantos cristãos professam fé? Quantas pessoas ficam perplexas quando elas chegam e caem?
Quantas pessoas podem chegar, e às vezes chegam e falam, por que Deus não protegeu? Como podem ele, fulano, tão usado? Como pode ciclano tão abençoado? Como pode tão cheio do Espírito Santo, tão de oração, tão da madrugada, do monte, disso, daquilo, de profecia e de tantas coisas, ter voltado ao lamaçal, ter voltado ao pecado, ter voltado, ter caído? Como isso pode ter acontecido? E outra, por que Deus não protegeu? Por que Deus não protegeu? A resposta pode estar exatamente, pode ser encontrada exatamente no tipo de fé que essa pessoa tem pelo Senhor. Nós costumamos falar de uma fé, e nós costumamos falar até bravo sobre a fé que nós temos, mas quando acontecem esse tipo de situação, aquele que cai está enfraquecido, a gente também não se conforma com aquilo, e de certa forma a nossa fé também esmorece. E eu já vi pessoas se dizer cheias, e alguém cai. Principalmente se for alguém que tem nome ou renome. E eu ouvi assim, se ele caiu, pastor, imagina eu. Ei, eu quero dizer para você, Deus não veio colocando fé em patamar, não. Deus não veio trazendo fé em escala para quem tem cargo maior ou menor. Não, não. Essa fé, ela pode ser alcançada por todos. Então, talvez essas perguntas de por que caiu, por que voltou ao pecado, por que isso, por que Deus não protegeu, talvez a resposta seja encontrada exatamente no tipo de fé que essa pessoa possui. A compreensão intelectual não pode sustentar o homem que carece da visão espiritual. A compreensão intelectual não pode sustentar o homem que carece da visão espiritual. O Espírito Santo revela a verdade ao espírito humano, nunca ao contrário. O Espírito Santo revela a verdade ao espírito humano. Tem muita gente fazendo ao contrário, querendo que o espírito humano revele ao Espírito Santo, e não funciona assim. Para terminar, o versículo 5 que lemos, o texto vai continuar afirmando que o poder de Deus protege mediante a fé para a salvação. Significa libertação e afastamento da opressão divina no reino do pecado e da perseguição imposta pelo mundo. Fortalecidos em Cristo. Quando Cristo retornar, a nossa salvação presente e parcial será aperfeiçoada, Aonde está isso, pastor? Está em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Está em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Está em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Está em Coríntios. Você pode verificar essas questões que impedem a revelação dessa intervenção gloriosa de Deus. O que pode impedir isso? Só eu e você. Só nós podemos. Afinal, está preparado para revelar-se. Quando? O texto finaliza dizendo, no último tempo. Versículo 5 vai dizer no último tempo. Desde a ascensão do nosso Senhor a essa preparação deve ser reconhecida como um fato dos céus e não da terra. Dos céus, no último tempo. Esperamos a ordem final do Mestre. Esperamos a ordem final do Mestre. E acredite, ele está pronto para mandar o sinal. Ele está pronto para enviar. A desobediência da igreja, a ordem evangelística, missionária, explica satisfatoriamente, com certeza, a demora do cumprimento da promessa. A desobediência afunda a nossa fé. A desobediência tira a nossa fé, cerra os nossos olhos. A desobediência nos leva a pecar. A desobediência nos leva para longe de Deus. A desobediência não nos deixa evangelizar. A desobediência não nos deixa ser missionários em todo o tempo. A desobediência nos afasta da presença de Deus. E por isso, com certeza, demora o cumprimento da promessa de Deus. A ação de graça, a esperança de salvação. Em um dia como hoje, era isso que eu queria trazer, que eu entendo como da parte de Deus, para o meu coração e para o teu coração, para a minha vida e para a tua vida. Que Deus, assim Cristo, te fortaleça nele. E a gente não esqueça desses 4 pontos, essas 4 razões
pelas quais nós devemos ter ação de graça pela esperança da salvação. Talvez em um dia como hoje fôssemos falar sobre tantas outras coisas, mas eu confesso que o que Deus colocou no meu coração para tratarmos nessa manhã é isso. Essa ação de graça pela esperança da salvação. Que 1 Pedro venha ministrar mais e mais o seu coração, mais e mais a sua vida. Que ao nos reencontrarmos, sejamos fortalecidos nele. Que se por acaso não voltarmos mais a nos encontrar presencial e ele voltar em meio ao que estamos vivendo, que estejamos preparados para ser abraçados por ele. Que a nossa fé esteja tão genuína, tão firme, tão esperançosa, tão aguçada, quanto dizíamos que estava quando pulávamos os nossos cultos de domingo na igreja. Que a nossa casa seja essa igreja agora. E que a nossa vida, essa mensagem para o nosso vizinho, para alguém que eu encontro, para alguém que eu tenho acesso pela internet, pelo celular, por uma mensagem, que seja essa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus em Cristo nos fortaleça, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook. Que Deus abençoe vocês. Essa mensagem fica gravada aqui e você pode ter acesso a ela no momento que você quiser. Mais uma vez, você que chegou depois. Hoje, a IMOSP está completando 39 anos. E a IMOSP Nações, que é o Ministério em Língua Portuguesa, está fazendo 19 anos. É dia de festa. Há uma grande festa porque, como eu disse no início, me emocionei falando. A nossa luta sempre, a nossa esperança sempre, as nossas conquistas sempre foi pregar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam e se pareçam com Jesus. Nós não queremos ninguém conhecido com o pastor Francisco, ninguém conhecido com o pastor Carlão, ninguém conhecido com o pastor Paulinho, ninguém parecido com o pastor Daniel, ninguém parecido com o pastor Davi Bai, ninguém conhecido com o pastor... Não. Nós queremos pessoas parecidas com Jesus. E nós lutamos por isso nos alegramos. Hoje estaremos em grande festa lá, se tivéssemos presencial. Como eu falei no início, com almoço, com festa, enfim, nós estamos aqui, aprendendo que faz parte ter ação de graça pela esperança da salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que seja um tempo precioso na sua vida. Aproveite esse dia, ore pela liderança, ore pela igreja, ore pelos irmãos, apresente aí. E às 17 horas nós voltamos numa sala virtual, endereço na bio do Instagram, você pode entrar lá e participar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Deus abençoe, excelente semana, parabéns IMOSP. Para você que está aqui no